Peço a sua atenção à palavra de Deus. Palavra do Senhor, que ela tem poder, irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbios 31, começando o primeiro versículo, diz assim: palavras do rei Lemuel de Nação, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não dei às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito, ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino de púrpura. Seu marido a estima entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quando o dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhes chamam de tosa. Seu marido a louvam, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe-á do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém, querido? Poder sentar dando glória ao nome do Senhor. Amém. Nós estamos, querido, no dia festivo, dia que comemora, né, o Dia das Mães. É um dia muito especial, amém? Eu creio que todos nós que aqui estamos, mamãe, ou você que ainda não é, eu creio que você concorda comigo que é um dia especial e nós louvamos a Deus, porque aprove o Senhor nos conceder esta graça. Louvamos a Deus pela existência, louvo a Deus pela existência da minha mãe, louvo a Deus por ser mãe, louvo a Deus por estar aqui na igreja, conhecer você que é mãe, poder servir a Deus juntamente contigo, poder glorificar, poder honrar o nome santo do Senhor nosso Deus. Quando nós lemos o livro de Provérbios, querido, nós estamos lendo algo que tem como propósito levar as pessoas a buscarem a sabedoria para que vivam de uma forma a agradar a Deus. Então, quando nós procuremos ler ou vamos ler o livro de Provérbios, sempre nós iremos ler nessa dimensão. Vamos ter sabedoria para viver uma vida, para que esta vida venha a ser agradável ao Senhor que nos criou. O livro de Provérbios, no capítulo 31, que nós acabamos de ler, ele descreve uma mulher chamada de virtuosa. Essa mulher, ela pode ser chamada de virtuosa porque ela tem virtudes que causam ou faz efeitos, promove efeitos, amém? Na sua época, vamos assim dizer, que ela provocou efeitos na sociedade a qual ela estava inserida. Embora que a Bíblia não diga que foi algo que verdadeiramente aconteceu, mas é algo que nos leva a uma imaginação
de algo que Deus deseja e que Deus nos dá a instrução para cada um de nós, seja você mulher e você homem também. As palavras de uma mulher para um filho chamado Lemuel. Quando nós lemos esse cântico, diz que essa mãe, vamos assim dizer, talvez já com a sua idade um pouquinho já avançada, ela olha para o seu filho e talvez ela se pergunte: o que é que eu vou deixar para o meu filho? O que é que eu posso dar ao meu filho? O que é que eu posso talvez levar o meu filho a compreender alguma coisa da vida? E a Bíblia diz que ela começa a descrever. Quando ela começa no versículo 2, ela diz o seguinte: que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre. Eu pude, querido, levar a minha compreensão, ou ter a compreensão, que quando essa mãe, ela deseja comunicar alguma coisa ao seu filho, ela chama o seu filho para próximo de si, e ela começa a relatar aquilo que ela deseja, trazendo para nós hoje, mãe, você pai, você que está aqui nessa noite, você que ainda não é, mas que você deseja construir. A Bíblia nos ensina, querido, que nós devemos instruir os nossos filhos. A Bíblia nos diz que nós devemos trazer os nossos filhos para próximo de nós. Embora que você não vá ler isso diretamente ou dessa forma, mas a Bíblia nos leva a uma compreensão que Deus nos deu uma responsabilidade. E essa responsabilidade, querido, jamais eu posso passar ou delegar a outra pessoa. Quando essa mãe, ela olha para si e ela diz: o que é que eu posso deixar de instrução para o meu filho? Então ela começa numa forma talvez de cântico ou de um poema. Ela começa a relatar aquilo que ela deseja expressar, porque quando ela viesse partir, ela pudesse deixar um legado de uma história, de uma pessoa, para que o seu filho, a sua geração, viesse lembrar dela de uma forma positiva. Ela diz: que te direi, ó filho meu, ó filho do meu ventre? Não dê às mulheres a tua força, e nem os teus caminhos as que destrói os reis. É um conselho, querido, de alguém experiente. É um conselho de alguém que sabia muito bem o que estava falando. Aí eu pude compreender o seguinte: que as mães, nós temos uma importância muito grande na questão de escolha para os nossos filhos. O Salmo 112, se eu não me engano, ele diz que os nossos filhos, eles são como flecha nas mãos do valente. Quem é que vai atingir, quem vai arremessar a flecha? Aleluia. Somos nós. Aleluia, porque ela está em quem? Nas nossas mãos. E a Bíblia compara os nossos filhos como o quê? Como flecha. Para onde nós arremessarmos, eles irão. Se eles serão bem-sucedidos, se eles serão bem, depende daquilo que nós estamos ensinando hoje. E ensinar hoje, querido, vamos dizer para você, para mim também, palavra do Senhor, que requer o quê? Tempo, dedicação e disposição. Algo que está sendo muito preocupante na sociedade que nós estamos vivendo. O que é que você mais ouve dizer? Eu estou sem tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, meu tempo está totalmente consumido. Mas a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo. Por quê? Porque os dias são maus, querido. Ou seja, nós devemos priorizar aquilo que verdadeiramente nos trará um verdadeiro fruto. Quando essa mãe olha para o seu filho, ela diz: eu vou aconselhar o meu filho na questão da escolha de alguém que ele vai viver por toda a sua vida. Ela diz o seguinte: filho, não dê às mulheres a tua força. Aí agora falando para o homem, imagem e semelhança de Deus. Deus te criou, querido, com um propósito. Deus nos fez com um propósito. E a Bíblia diz que o homem, ele é o que? A cabeça da sua casa. É ele que deve o quê? Reger, é ele que deve administrar. E essa administração, ela deve ser pautada segundo se você é crente, se você confia, se você acredita na palavra do Senhor. Esta palavra, o seu andamento, o seu procedimento deve ser baseado na palavra
querido, que esta mãe, ela começa a dizer: meu filho, não dê a tua força, ou não dê o governo, ou alguma coisa às mulheres. Por quê? Porque você vai se tornar, o nosso popular, você vai se tornar frouxo, você vai se tornar sem valor. Quando a Bíblia diz que Débora, ela vai para a batalha, e Baraque diz o seguinte: o que é que Baraque diz? Baraque diz: olha, Débora, eu não vou não, só vou se você for comigo. Aí Débora: tudo bem, eu vou, mas eu quero te dizer uma coisa, Baraque, que a honra já não vai ser tua. Deus queria até te honrar, Baraque, mas porque tu quer me levar contigo, sinto muito a te dizer, não vai ser mais a tua honra. Então, o primeiro conselho que esta mãe, querido, dá para o seu filho é o seguinte: filho, quando você quiser se casar, quando você quiser procurar alguém para você ter a sua família, faça isso, mas não dê a sua força a ela. O que é que nós estamos vendo hoje, querido? São lares que às vezes o governo, ou vamos dizer, a subsistência, ou outro, algo, está no poder de quem? Das mulheres. Aí nós podemos dizer, abrir aqui um parênteses, o seguinte: claro que existe o quê? Exceções. A mulher, às vezes, ela não tem o seu companheiro, então ela tem que ser o chefe, e o governo da sua casa tem que estar sob o seu comando. Mas a Bíblia diz que quando esta mãe, ela chega para alguém que quer construir uma família, ela diz: olha, meu filho, o governo da tua casa, a orientação deve partir de você. Amém. Às vezes, querido, nós olhamos para a palavra de Deus e ela parece ser um pouco dolorida, ou até mesmo grossa, ou até mesmo muito difícil de engolir. Não venha pensar você que quando você lê, ou quando eu leio isso, eu logo de antemão, logo de direito: Senhor, é muito bom. Não, às vezes nós queremos questionar e queremos dizer: Senhor, não poderia aliviar um pouquinho, Senhor? Não poderia modificar um pouquinho? Porque as coisas se modificaram, Jesus. Senhor, o Senhor ainda está lá no século de onde o Senhor nasceu, 2000 anos atrás. Estamos no século 21, Senhor. A tecnologia está aí, Jesus. Tudo mudou, Jesus. O Senhor não sabe não. Agora a gente está se comunicando na velocidade da luz. O Senhor ainda não entendeu que as coisas mudaram? Aí Jesus: filho, eu entendo sim que as coisas mudaram, mas os princípios são os mesmos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Outro ponto também que essa mãe diz o seguinte: não é próprio dos reis, Paulo e Moé, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Outro ponto que ela diz o seguinte para o seu filho: olha, Lemuel, se tu quer ser bem sucedido na tua vida, eu vou te dar um conselho: não se embriague. Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele nos orienta algo muito importante: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Somos, queridos, reis, somos princesas do Senhor, e a Bíblia nos orienta algo: que quando alguém está bêbado, ele perde o quê, irmãos? A razão. Paulo, ele orienta muito bem para os irmãos de Éfeso, porque na cultura era muito comum isso acontecer. Se converteu ao evangelho e falou: opa, preciso te orientar uma coisa, meu filho. Se agora a partir de hoje tu não pode mais encher a cara, não. Tu agora vai ser cheio do Espírito Santo. Se tu quer cheio de alguma coisa, tu vai ser cheio agora do Espírito Santo. Muda, irmãos, totalmente as coisas. Aí, esta mãe diz o seguinte: Lemuel, filho, vem cá. Você é rei, pode fazer banquete, pode chamar quem você desejar para a tua casa. Mas eu vou te dizer uma coisa: não perca a razão, filho. Não perca, porque vai ser muito vergonhoso, porque tu é o exemplo. Querido, querida, você é exemplo na sua casa. Não perca a razão. Não perca, irmãos. O que é que nós estamos assistindo hoje? São pais que, infelizmente, vou dizer, irmãos, são exemplos negativos para os seus filhos. Pais que, infelizmente, perderam o reverencial para os seus filhos. Seus filhos desejam ser tudo menos que o seu pai é.
E eu estava lendo, querido, que na cultura hebraica era o seguinte: o pai, ele tinha por responsabilidade de ensinar o seu filho, e instruir o seu filho tanto na lei como no serviço secular. Ele tinha por obrigação, querido, de ensinar ou de levar os seus filhos a ter uma profissão. O exemplo disso é o seguinte, que a Bíblia diz que Jesus foi o quê? Carpinteiro. Qual era a função de José? Aquele a quem o instruiu quando ele era pequeno? Carpinteiro. José orienta: filho, você também vai exercer a mesma profissão que eu tenho. Então vamos ser carpinteiros, vamos aprender aqui. E a Bíblia nos leva a isso, entendeu? Se nós desejamos uma vida bem sucedida, se nós desejamos uma família bem organizada, nós precisamos ir para a palavra de Deus e observarmos e reter alguns princípios que são infalíveis para sermos bem sucedidos nesta época. Aleluia. Outro ponto muito importante, ela diz o seguinte: para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Ela começa a dizer, irmãos, o resultado daquilo que a bebida poderia causar na vida dele. Ela diz por quê? Porque você fazendo assim, você vai perverter o direito dos aflitos. Você não vai saber julgar as causas retamente. Você precisa estar lúcido para que você venha ser organizado nas questões de direitos. Você precisa saber o que você está fazendo. Quando ela pula lá para o versículo 10, que é um versículo muito conhecido, e esses versículos, a partir do versículo 10, em algumas traduções, ele vem com as primeiras letras do alfabeto hebraico. Na minha aqui não tem, mas na outra minha Bíblia que eu tenho de estudo pentecostal, ela vem, Aleph, são as 22 letras do alfabeto hebraico. Então nós podemos compreender o seguinte: uma mulher de A a Z. Amém? Você quer ser essa mulher, você quer ser esse homem de A a Z? Que alguém olhe para você e diz: olha, verdadeiramente é um homem, é uma mulher que verdadeiramente são servos de Deus. Aleluia. Eu posso olhar para eles e desejar imitá-los porque eles são irrepreensíveis. Aí alguém bate no pé: não, irmão, mas não olha para mim não, porque eu sou muito falho. Ah, irmão, eu falo demais, querido. Estou aqui, de repente estou lá, sei não olha para mim não. Querido, Paulo diz o seguinte: sejam, pois, meus imitadores, porque eu sou de Jesus. Aleluia. Paulo tinha garantia daquilo que ele estava dizendo. E hoje o que a sociedade precisa? De referenciais, irmãos. Aleluia. Pessoas que alguém possa olhar e verdadeiramente dizer: poxa, fulano é diferente. Aí quando ela diz o seguinte: filho, a mulher a quem você deseja constituir família, esta mulher não pode ser uma qualquer não, filho. Essa mulher tem que ser virtuosa. Quem achará o seu valor muito excede o de finas joias. Como é que essa mulher é comparada, irmãos? Ela é comparada a joias. Aí eu pergunto aos irmãos: as joias você encontra em qualquer lugar? Vou aqui, vi na esquina, achei um anel de diamante. Logo ali já achei um colar de ouro. Irmão, está cheio de pedrarias aqui na esquina. Você não encontra joias em qualquer lugar. Aí o rei Lemuel, orientado pela sua mãe, disse: filho, você quer casar? Então você procure. Porque esta mulher, filho, não vai estar à vista. Essa mulher vai estar escondida. Glória a Deus. Porque muitos casamentos que eles estão naufragando, porque as mulheres, os homens casam com a primeira que acha, irmãos. Se é crente, não, eu acho que era a vontade de Jesus, porque ele não respondeu nada. Jesus, eu acho que era a sua vontade. Por isso diz que eu vou fazer. Fez. Quando chega lá, diz: opa, filho, eu queria te dizer uma coisa. Não era a minha vontade. Oh, Jesus, mas já foi tarde demais, Senhor. Aí fala